J1 Talks. Quanto vale a sua ideia? Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou o Emanuel Cáceres. E hoje a gente está aqui com um entusiasta em cripto, o Eduardo Tsutida. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Beleza, Edu? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigado. O Eduardo Tsutida é um parceiro nosso aí já está há bastante tempo. É um cara que entende bastante do assunto. A gente está vendo que o assunto hoje virou trending, todo mundo está falando. E a gente queria falar sobre isso, mas com um ponto de vista técnico de alguém que já fez o negócio acontecer e está fazendo. E, putz, eu já aprendi bastante com ele sobre esse assunto. Então, tipo, do meu networking, eu acredito que é o cara que mais entende do assunto e realmente já vem trabalhando com isso há um bom tempo. E hoje a gente vai conversar com eles para desmistificar ou, tipo, poder perguntar para ele como que a gente faz para entrar nesse sistema de investimento aí que, enfim, a tendência é que isso cresça muito, né? Eduardo, por que você começou a investir em cripto? Olha, eu comecei a investir em cripto muito influenciado por causa do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele é um livro que abriu minha mente para como que funciona o mundo financeiro, como que funciona a economia, como que o Estado, o governo influencia tudo isso. E foi um dos livros mais importantes da minha vida. E se tem um motivador assim, muito forte do qual esse livro me deu é a busca pela liberdade, independência financeira. E é mais inteligente você conseguir isso através de entendendo dinheiro do que você trabalhar a vida toda arrumando um emprego normal, trabalhando 40, 50, 60 horas por semana e tentando juntar salário. E para quê, né? Não. A maioria das pessoas dedicam tanto tempo da vida estudando, trabalhando para ganhar dinheiro, e por que não entender como é que funciona o dinheiro para depois correr atrás dele? Acho que faz muito mais sentido, né? Sim, sim. Uma dúvida. A ideia de liberdade financeira, eu já vi bastante gente falando sobre o pai rico, pai pobre, mas o que te fez entender que essa liberdade viria através de cripto, mais especificamente do Bitcoin, né? E assim, já emendando uma segunda pergunta nessa, qual que é a sua ideia? Você pode explicar o Bitcoin? Por que você confia e acha que Bitcoin ele é uma fonte de liberdade financeira? Para mim, o Bitcoin ele é a invenção mais poderosa já feita pela humanidade depois da internet. Por que eu digo isso? Que é a tecnologia mais disruptiva já criada. Por quê? Porque ela cria alternativa à forma mais primordial, a tecnologia mais importante da sociedade, que é o dinheiro. E o dinheiro, como ele é hoje, ele é extremamente corrompido pelo Estado. Os governos, em forma geral, né? E Bitcoin é uma alternativa a isso. Por isso que ele é tão poderoso. Por isso que o mundo tem valorizado ele cada vez mais e é questão de tempo para que preço das coisas no futuro, as pessoas já não vão passar a usar real, dólar ou ien. Acredito que no futuro vai ser tudo impresso em Bitcoin. Você acha que ele vai gerar lastro para as coisas? A ideia é essa? Olha, o Bitcoin ele é altamente divisível, então não existe nenhum problema em negociar valores pequenos ou coisas do tipo. Acho que o Bitcoin é extremamente escasso, né? Ele só pode ser criado 21 milhões de moedas. Hoje, no mercado, já tem 18 milhões e meio. Ou seja, mais de 90% de todos os Bitcoins já foram criados, né? E essa segurança da escassez que faz com que é uma das características que o mercado dá muito valor a isso. Porque a oferta do dólar, a oferta do real é algo que
simplesmente depende da boa vontade de políticos, e pela histórico que isso já tem acontecido, você pega só o que você comprava com R$ 1,94 naquela época, e o que você compra com R$ 1 hoje. A inflação é consequência de governo imprimir e criar dinheiro numa velocidade muito maior do que a economia cresce, né? Ou seja, é o direito legalizado do governo falsificar a própria moeda. Se eu, você, qualquer outro indivíduo começar a imprimir dinheiro, a gente vai preso. Aí, de alguma forma mística, o Estado ele toma aquele direito para ele. E Bitcoin é uma alternativa, é uma forma para você dizer não a esse sistema. Não, eu não concordo com isso, não sou obrigado, né? É uma moeda totalmente voluntária, ninguém obriga você a usar Bitcoin ou outras criptos, né? Diferente das moedas dos governos que tem o dispositivo do curso forçado, né? O governo precisa impor a moeda deles para as pessoas para que ele tenha aceitação. Já tem um puta problema moral aí já, né? Se algo é bom, por que tem que ser imposto? Seguindo nessa linha, o Facebook ele tem uma iniciativa que não deu tão certo. Muitos dos parceiros de PayPal, empresas que estavam nesse grupo saíram, mas ele ainda tem essa ideia de lançar uma moeda deles, né? Uma cripto deles. O que você acha sobre isso? Do poder que eles têm de bilhões de pessoas numa plataforma e ter uma moeda própria. Então, o Facebook ele tentou criar o Libra, né? Mas logo do começo ela é uma moeda que já nasceu morta, porque é muito difícil você conseguir ter um consenso entre grandes corporações como o Facebook e juntar todas as outras corporações que são concorrentes a ele. E isso é muito difícil de conseguir. E outra, tem a questão de confiabilidade, né? O Facebook, né, ao passar dos anos, ele está ficando cada vez mais censor das notícias, né? Tem muito tipo de notícia que as pessoas já não têm mais liberdade de postar no Facebook, senão, ou seja, né, principalmente quando é opiniões um pouco mais divergentes com a corrente mainstream vigente. Imagina você ter o dinheiro no Facebook e de alguma forma o Facebook fala, não, tá bloqueado. Isso é um baita problema. Ou você tem alguma posição filosófica ou política diferente do Facebook. Você vai confiar e deixar dinheiro no poder de uma instituição dessas? É verdade. É totalmente contrário ao que você está falando. O Bitcoin descentraliza. O Facebook centralizaria, né? Tipo, poderia estar na mão do cara. Sim. Ou acaba centralizando nas big corps, o que é a mesma coisa, né? Então, ou seja, enquanto você não for ameaça ao sistema deles, lógico que eles vão querer você como cliente, mas se você se torna uma ameaça a eles, o que eles fazem é te censurar, te apagar, sumir. Vira e mexe, acaba tomando bloco do Facebook por postar coisas que ele não gosta. Então, nesse sentido, a sua visão é de que nem o Facebook, ou Google, Amazon, Apple não terão uma moeda que será assim usada pela Olha, não é isso, Dino. Eles podem muito bem criar as moedas deles. E é questão de tempo que vai acabar o Google, a Apple lançando a moeda deles. A questão é, será que eles têm reputação suficiente para convencer as pessoas do mundo a depositar o recurso mais importante da vida delas, que é o capital? Cara, a Apple acho que consegue uma galera, hein? O Facebook e o Google, eu tenho minhas dúvidas, mas a Apple... Ela com certeza conseguiria, mas, por exemplo, né? Talvez algum usuário que mora por exemplo, o cara mora na Coreia do Norte, por azar do destino. Se o cara tem moeda da Apple, a Apple já tem que banir o cara por causa de sanções econômicas do governo americano. Entendi. Então, é a comparação com o Bitcoin, né? O Bitcoin está acima disso tudo, né? O Bitcoin está acima disso tudo. Bitcoin não pergunta de que país você é, que cor você é, se é homem ou mulher, se é preto, branco, pardo. Para o Bitcoin não importa o país que você está.
Você tendo as chaves privadas, o Bitcoin é seu, ponto, acabou. Esse é o poder que o Bitcoin tem. Ninguém tem o poder de taxar, confiscar o seu dinheiro quando você armazena seus Bitcoins de uma forma segura. Ninguém tem um poder de inflacionar o Bitcoin, além daquilo que já foi programado. E outra, mais importante, por mais que todos os governos do mundo tentem, eles simplesmente não têm poder para parar essa rede, né? É que nem um BitTorrent, né? Não sei se vocês lembram, na época que o Torrent apreciou, a indústria musical tinha ficado maluco, né? Naquela época lá. E ninguém conseguiu barrar isso. Porque para você barrar isso, você tem que entrar em milhares de computadores do mundo, de todo mundo ao mesmo tempo, derrubar tudo isso. E isso tem um custo extremamente alto. E extremamente impopular também, né? Mesmo na China, onde a internet é extremamente restrito, as pessoas usam Bitcoin pra caramba lá. Não só Bitcoin, mas mesmo com a internet restrito, qualquer um pode usar um VPN e usar a internet. Então, que os governos vão tentar barrar? Com certeza vão tentar. A questão é, será que vão conseguir? A gente tem um histórico da rede, né, do Torrent, até hoje. Ninguém conseguiu derrubar ele. E o Bitcoin tem um poder tão ou maior do que até o próprio Torrent, que é se tornar algo universal, acessível ao mundo inteiro, e a transparência do qual ele entrega, qual nenhum governo do mundo pode entregar, características que nenhuma moeda estatal de qualquer governo do mundo pode entregar. Isso faz muita diferença, né? Cara, sim. Uma coisa, existe um conceito filosófico por trás do Bitcoin? Porque, tipo assim, o que eu vejo, existe muitas moedas virtuais, criptomoedas. Por que o Bitcoin é tão diferente, cara? O Bitcoin ele foi primeiro ativo digital verdadeiramente escasso já criado. Porque até antes do Bitcoin, você poderia muito bem tirar uma foto de uma maçã e você vende ela para uma pessoa. Só que essa pessoa que recebe essa foto da maçã não tem garantia de que você pegou essa mesma foto e vendeu para milhares de outras pessoas. E o Bitcoin ele conseguiu o marco de ser um ativo verdadeiramente escasso, mesmo sendo digital. E a vantagem que ele tem perante todas as outras criptomoedas, que tem mais de 6 mil criptomoedas diferentes, é que ele tem um código-fonte mais simples, tem a maior comunidade de usuários, de desenvolvedores, e esses desenvolvedores sempre tiveram uma abordagem muito mais conservadora. Isso é algo importante para algo como o dinheiro. Se você tem, por exemplo, barra de ouro guardada na sua casa, você não vai querer que a propriedade química dele ficasse mudando de tempo em tempo. Então, a questão da tradição, né, é algo mais forte que o Bitcoin tem perante qualquer outra moeda. Isso, sem dúvida. Isso é algo muito valorizado. E justamente por causa dessa postura mais conservadora, você consegue ter maior confiabilidade, né? Entendi. Já o Ethereum, por exemplo, é uma moeda que já tem uma filosofia um pouco diferente, né? Eles são muito mais ousados e as inovações, assim, o pessoal tem adotado uma postura muito mais aberta, né? Só que com isso, lógico, a volatilidade é maior também, né? Claro. Ô, Edu, eu só vou fazer um update aqui. Agora é uma coisa muito recente aqui, eu não sei quando a gente vai lançar esse podcast aqui, que talvez essa atualização tenha a ver justamente com a ideia de você gerar escassez e dar raridade, alguma coisa que não sei se você ouviu falar dos tokens NFT. Sim. Non-fungible tokens, né? Simplesmente você cria um ativo digital verdadeiramente escasso. Sim. Isso. É porque você falou de fotografia. E eu não sei se tem haters ou não, então, tipo, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas existe hoje essa necessidade que eu acho que tem muito a ver com a essência do que você está falando, né? Exato, eu lembro que teve uma foto em JPG de um artista que foi leiloado por milhões de dólares, eu não lembro qual foi o valor.
Tem pessoa disposta a pagar todo esse dinheiro para ter algo escasso, algo que não, esse aqui é só realmente meu, né? E ter um registro do nome dele lá associado a esse token. Agora imagina isso aplicado não só para fotos, mas para, por exemplo, documentos de carro, por exemplo, autenticidade de propriedade de carro, de imóveis, de qualquer outra coisa que você tenha. Sei lá, instrumentos musicais com também, né? Pode ser, né? O contrabaixo que eu tenho, ele vem com o número de série. Você registra esse número de série no fabricante e tal. Mas esse database fica centralizado no fabricante. Por que não fazer esse database descentralizado usando a Ethereum, acessível ao mundo inteiro e não vulnerável a um único servidor? Você consegue ter essa transparência e robustez assim, nunca antes visto na humanidade. Eu não sei, pode ser uma impressão minha, isso é uma coisa muito subjetiva, mas você não tem a impressão que, tipo assim, você tem dois núcleos sendo desenvolvidos através de cripto. Eu vou chamar de purista, eu nem sei como faria isso. Eu entendo você como um desses, tipo assim, ó, cara, eu entendo... Raiz, vou pôr raiz e Nutella aí. Que é o cara que entende o porquê tá investindo nisso, entende a raridade e, tipo assim, independente da oscilação dele, você entende o contexto por trás do projeto em si, que é como é que é, Nakamoto, né? O fundador? É Satoshi Nakamoto. Aí você entende esse conceito. E tem a galera que fala assim, o que tá na moda que eu coloco dinheiro hoje vai render bastante. Sim. Tem essa galera também. Mas você não acha que, tipo, a moeda por si só é uma maneira de criar um clubinho? De criar clãs? Tipo assim, todo mundo que consegue entender isso tende a seguir isso, entender isso como liberdade e fazer isso. Então, ou seja, é como se fosse uma religião. Você está unindo pessoas. É que usar religião pode ser perigoso nesse contexto. Mas, cara, todo mundo que entendeu, conseguiu entender esse conceito, acaba meio que se agregando porque tem ideais, vamos colocar assim, semelhantes. Ele não acaba fazendo isso? Tipo, criando tribos? Sim, acontece. É a questão que essa tribo está crescendo cada vez mais. As pessoas estão entendendo o que os governos estão fazendo com o próprio dinheiro delas. Cada vez mais pessoas estão percebendo o que acontece. E as criptomoedas, não só Bitcoin, mas as criptos, de uma forma geral, fornecem uma alternativa a você conseguir se proteger. Por exemplo, né? Quando teve a crise de 2008, o Fed criou mais de 700 bilhões de dólares de quantitative easing, de auxílio aos bancos para as grandes big corps não falirem. E agora o Biden aprovou os estímulos de 1 trilhão e 900 e está querendo colocar mais 5 trilhões agora. É uma criação de dinheiro nunca antes vista na história. E quando esse dinheiro começar a correr na economia, você ter mais dinheiro não quer dizer que você vai ter mais bens e serviços na economia. Isso vai acabar fazendo uma pressão de inflação tão grande que, proteja-se quem puder. E os bitcoins, não só bitcoins, ativos escassos por natureza, tende a ser um refúgio seguro para esse tipo de cenário, né? Imóveis, ouro, prata, metais preciosos, de uma forma geral, e Bitcoin, né? Eu vejo as criptos como uma forma de ativo escasso mais superior ainda do que o próprio ouro, né? Ele, apesar de ser digital, o Bitcoin ele tem uma vantagem que nenhum metal precioso consegue ter, que é a questão da portabilidade, né? Você carregar uma barra de ouro para cima e para baixo é uma tarefa muito difícil e muito arriscada, né? Sofrer assaltos e tal. A liquidez é complicada, porque hoje em dia você não consegue comprar mais coisas usando moedas de ouro, literalmente. Mas a Bitcoin é algo que já tem muitos comerciantes aceitando, né? De forma direta ou de forma indireta, usando cartões, né? Cartões de débito, cartões de crédito recarregáveis com Bitcoin. Então, a liquidez é muito maior. A portabilidade de dinheiro é uma característica que o Bitcoin e as outras criptos têm e não vai ter como voltar atrás para o padrão ouro. Legal. Um comparativo é como se você tivesse 21 milhões
de pedaços de obra de arte espalhados. Então, por exemplo, você teria 21 milhões de quadros da Vinci por aí, só que muito mais fácil de você negociar, né? Então, o relógio, por exemplo, relógio caro ou um diamante. Sim. É interessante, porque essas coisas você não consegue carregar e ficar trocando de um país para o outro. E o Bitcoin, ele mesmo sendo digital, você tem essa possibilidade. Ele é atrelado à arte, assim, por exemplo. Sim, ele é escasso, né? Existe 21 milhões e não vai existir mais do que 21 milhões. Pode existir mais outras criptomoedas diferentes, mas o Bitcoin em si, ele é uma moeda escassa por cor já. Isso é muito importante. E pensa bem, 21 milhões de Bitcoin para uma população mundial de 7 bilhões e meio é muito pouco Bitcoin para cada pessoa. Hoje a gente está vivendo uma época da humanidade que uma pessoa comum tem condições para comprar um Bitcoin inteiro ainda. Tá certo que o Bitcoin está valendo um bom dinheiro agora, mas vai chegar uma hora lá na frente que só grandes empresas, grandes instituições que vai ter poder para comprar um único Bitcoin, porque qual que é o mercado-alvo do Bitcoin? Isso é importante ter em mente, claro. Né? Sempre quando você vai fazer valuation de qualquer empresa, você vai fazer qual que é o tamanho do mercado-alvo do qual a empresa potencial, né? Qual que é o tamanho do mercado-alvo potencial e tamanho do mercado-alvo potencial do Bitcoin é o valor de todas as coisas que existe hoje no mundo dividido por 21 milhões. Isso, eu lembro que dava um número, assim, absurdamente grande, assim. Isso está descrito no paper ou é algo que a comunidade entendeu? Não, isso não está escrito no paper, né? Isso são análises econômicas em cima do ativo do Bitcoin, né? O Bitcoin hoje, no preço de hoje, ele já equivale a 10% do mercado de ouro. Hoje está 1 trilhão e pouco, né, de valor de capitalização do Bitcoin, 1 trilhão e poucos de dólares. A capitalização do ouro está em coisa de 10 trilhões. Hoje a gente já tem 10% no mercado de ouro. Mas eu lembro que tinha uns estudos que falavam que se o mundo inteiro passar a usar o Bitcoin como moeda reserva, num cenário onde todas as outras moedas governamentais já se tornaram obsoletas, a gente estaria falando em cada Bitcoin valendo algo perto de 5 milhões de dólares no poder de compra de hoje. Então, esse é o cenário extremo, né? Eu acho que todo investidor seria prudente a antever isso já, né? Vai que realmente lá no futuro acaba o mundo inteiro usando Bitcoin, então, minha humilde opinião do qual eu vejo, mas cada pessoa diverge aí, né? Desde o começo você já tinha essa opinião ou você foi formando? Olha, depois que eu aprendi sobre a Escola Austríaca de Economia, entendi como é que funciona sistemas de bancos centrais, eu vi que era algo que ia crescer muito. Eu já sabia que é algo que iria crescer muito. E lógico, tem outros analistas no mercado que fazem suas previsões, tudo, e eu acompanho vários deles, né? Eu lembro que acho que tinha um analista que ele está sendo um dos mais precisos até hoje, que são as análises do Stock to Flow criado por Plan B, né? Um cara que escreve nas redes usando o pseudônimo Plan B. O que significa Stock to Flow? Ele é um indicador que mostra o quanto que tem de estoque numa economia ou num ativo, quanto que tem de estoque dele e qual que é o preço-alvo dele de acordo com a escassez e o volume dele negociado. E de acordo com esse modelo, a gente já está falando com o preço de $1 milhão, preço de $100 mil em 2022 e 2023. Preço de $1 milhão provavelmente lá para 2030, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Bitcoin ele é escasso e ele cresce em uma taxa logarítmica, a quantidade de usuários. Ele não cresce em uma taxa linear. O preço de uma rede ele tende a ser o quadrado de número de usuários, né? Então, ou seja,
se o preço, se a quantidade de usuários da rede Bitcoin ele dobra, o preço ele não tende a dobrar. O preço ele tende a multiplicar ao quadrado, né? Lógico, isso é uma das análises assim que eu acompanho, e tem vários analistas no mercado e cada um fala. Tem gente que fala que Bitcoin vai a zero, né? Acho que o Warren Buffett tinha falado isso. Bitcoin é pior do que veneno de rato ao quadrado. Cada um tem sua opinião. Mas isso, então, vamos supor, se você tem Bitcoin, você tem que torcer para muita gente entrar. Sim, assim como qualquer outro bem escasso, né? Imagina que você tem ações de uma empresa e você é o dono da empresa. Você precisa que bastante acionistas comprem ela para que o preço suba, né? Claro. E o Bitcoin tem a vantagem de que ele não tem um servidor central, ele não tem uma entidade centralizada. É uma rede descentralizada. E isso faz com que as pessoas tenham confiança. As pessoas confiam no sistema mais do que confiam em pessoas. E é questão de tempo, né? Principalmente em países onde os governos são mais autoritários, impõem controles de capital cada vez mais restritos, as pessoas têm descoberto o Bitcoin para poder se protegerem, né? Principalmente os venezuelanos, os argentinos agora. Em qualquer país onde controle de capital acaba sendo muito restrito, as pessoas acabam buscando outras maneiras para proteger o seu próprio patrimônio. E as criptos está sendo uma alternativa muito mais acessível do que você mandar dólares para o exterior e abrir uma conta no banco, um paraíso fiscal. Não precisa disso. Não precisa abrir um offshore fora, não. Só o fato de você ter Bitcoin é uma forma de proteção. E as pessoas estão percebendo cada vez mais isso. Lógico, tem a questão da valorização, mas antes da valorização é a proteção. O governo não tem essa autonomia no que ele não tem acesso, né? Sim, ele tem autonomia enquanto você está usando o sistema bancário tradicional, onde ele tem controle forte. Mas uma vez que você foge disso, o que eles vão fazer? Não tem o que fazer. O que eles vão fazer é proibir Bitcoin ou impor regulamentações mais pesadas em corretoras, né, que normalmente é a ponte da moeda governamental de criptomoedas. É a mesma coisa como, por exemplo, leis de restrições de porte de arma, por exemplo. Sabia que nos Estados Unidos, sempre quando aparece um projeto de lei tentando restringir porte de armas, imediatamente as vendas de armas disparam. Então, ou seja, quanto mais o governo tenta restringir alguma coisa, mais as pessoas acabam buscando aquilo, né? E o Bitcoin tem um efeito parecido. Eu acho que existe um conceito bem sofisticado por trás de tudo isso, que ele é muito cultural. A gente cresce entendendo que o acesso vem através do dinheiro. Eu acho que para entender o poder do Bitcoin, essa é só uma opinião, uma visão que eu tenho em relação a isso. Tipo assim, para entender o poder do Bitcoin, é entender que ele te dá acesso. A gente acredita que sinônimo de acesso é o dinheiro. Então vamos supor, eu compro uma casa com dinheiro, logo preciso de dinheiro. Se eu entender que, tipo assim, eu preciso da casa, não do dinheiro, eu preciso entender a viabilização de ter essa casa. Sim. Porque não faz muito sentido eu pensar assim, tá bom, talvez assim, a minha maneira limitada de pensar. O governo não tem controle disso, mas eu penso que o governo é o gurilão da bola azul. Se ele chegar e falar, o que você tem hoje é meu, você tem pouca coisa que fazer. Aí o Bitcoin, você tira esse poder do governo. Só que como você vai comprar coisa, ou seja, ter acesso, não vou falar comprar, mas ter acesso ao que você precisa, ser viabilizado, uma vez que você detém Bitcoin. Ou seja, precisa ter um mercado que aceite esse Bitcoin, certo? Ou Sim. Alguém que consiga transacionar Bitcoin com você. Então ainda precisa ter um mercado mais maduro para isso, para ele chegar no ponto que você está falando de valer tudo que vale, não é isso? Sim, e esse mercado tem crescido cada vez mais. Eu lembro de estudo que já falava que 10% da população americana que já tem criptos. Eu lembro de um outro estudo, um pouco mais antigo, que falava que cerca de 15% dos jovens em idade ativa trabalhando no Japão já tinha criptos também. Então, isso está crescendo cada vez mais, né? Uhum. Eu lembro que
Esse mesmo estudo, o primeiro estudo que falava que 10% da população americana já tinha criptos, estimava que 1,7% da população mundial já tem cripto. Isso faz com que o Bitcoin já valoriza, o market cap do Bitcoin já vale mais de trilhões de dólares, né? O Bitcoin sozinho vale mais do que todas as empresas do Brasil juntas na Bovespa. Ele sozinho, né? Eu lembro que o Bitcoin sozinho já vale mais do que a Visa e Mastercard junto. As pessoas acham que o Bitcoin é algo assim meio marginalizado, meio underground, mas o Bitcoin, se for colocar em um ranking de todas as moedas do mundo, o Bitcoin já fica em 6º lugar já. Então, o mundo está mudando muito rápido. Essas oscilações do Bitcoin hoje, óbvio, você não tem como afirmar, porque tem muitas variáveis nisso, mas a gente pode entender que é praticamente impossível ele ir a zero hoje ou desvalorizar de maneira que já desvalorizou no passado. Olha, pode acontecer. Se tem possibilidade? Existe a possibilidade. Se eu acho plausível, eu acho muito difícil. O que poderia fazer o preço do Bitcoin cair muito? Se descobrir algum bug de software fatal sem conserto, por exemplo, ou de alguma forma os governos do mundo inteiro derrubam a internet inteira ao mesmo tempo, isso causaria um pânico grande. Mas num cenário desses, o Bitcoin seria o menor dos problemas. Entendi. Cara, só voltando um pouquinho, que a gente não falou, o que te influenciou? A compra? Quem, na verdade, não o quê? O quem? Quem te influenciou na compra? Tipo, de onde que você começou a ouvir e falar, pô, eu quero isso aí? Olha, fui muito influenciado por Daniel Fraga, né? Daniel Fraga foi o primeiro divulgador de Bitcoin no Brasil. E começou a fazer os vídeos de 2012 sobre isso. Naquela época, assim, todo mundo achava ele muito maluco. Mas hoje eu sou muito grato a ele e por ter colocado o conhecimento na internet, e eu sou muito grato a ele. Legal. Muito mesmo. Pena que eu não conheci ele pessoalmente, né? Que em 2016 ele sumiu da internet, né? Mas onde é que ele esteja agora, tomara que esteja muito bem. Ele é igual, porque tem um mito aí de ninguém sabe onde está o Satoshi, né, Nakamoto. Ninguém sabe quem que ele é, né? Ninguém sabe quem. Existem especulações de quem que sejam, né? Existem alguns nomes, né? Só que a verdade é que Satoshi Nakamoto, depois de um tempo, simplesmente desapareceu dos fóruns da internet, né? Daí tem especulações de que ele já morreu, ou era um grupo de pessoas. Então, ninguém sabe a verdade. A não ser que ele mova os bitcoins dele lá e fala, e ele apareça publicamente. Eu sou Satoshi Nakamoto, eu tenho a prova. Ele tem uma carteira de mais de 1 milhão de bitcoins que é dele. Caramba. E nunca foi mexido. Nunca gastou nada. Só para eu ter uma ideia. Quanto que dá 1 milhão de bitcoin hoje, cara? Daria o quê? 1 milhão vezes... É bastante dinheiro. 60 bi. 60 milhões de dólares. Ele já estaria na lista do Forbes, já. Não, ele tipo, mais um pouquinho, ele pega os caras. Tipo, se o ano que vem ele se tornaria o cara mais rico do mundo. Hoje ele já estaria no top 5, alguma coisa assim. Não, top, né? Legal. Cara, vamos do ponto de vista prático, quem vai começar? Legal, entendemos, o negócio, putz, parece ser viável. Quem vai começar? O que tem que fazer? Olha, primeira coisa tem que se instruir. Primeiro investimento tem que ser em conhecimento. Então, ou seja, instala uma carteira no celular, no computador, compra pequenas frações, faça algumas transações para ver como é que funciona. A hora que você realmente entendeu, teve alguma segurança, daí, né, faz uma conta em alguma corretora, ou tem vários vendedores, cambistas espalhados na internet que vende Bitcoin também, que pode fazer essa negociação, né? Pulando o passo da burocracia de fazer conta em uma corretora. E comprar e guardar. Esperar. Comprar e guardar. Não só esperar, né? Mas eu acho que mais importante do que esperar é divulgar o conhecimento para as outras pessoas.
Imagina o poder do Bitcoin, uma tecnologia como o Bitcoin, estivesse disponível em 92, na época do confisco do Collor. O quanto que essa tecnologia valeria para cada uma das pessoas que teve a sua poupança confiscada. Os gregos já conseguiram, talvez, se salvar de alguma coisinha, né? Recentemente aí que deu. Não, os venezuelanos, os argentinos, eles já estão usando as cripto como uma forma de proteger, né? Que bom que Não você só tem acesso de conhecimento para isso, né, cara? Conhecimento vai ter que ter, mas não é algo assim, bicho de 7 cabeças, não. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha das corretoras, cara? É seguro? Porque eu acho, me parece um caminho mais simples de você ter o Bitcoin, né? Tipo, sem conhecer tudo. O que você acha? É seguro, cara, ter através de uma corretora? Depende da corretora. Já teve uma época da minha vida que eu perdi tudo que eu tinha na Mt. Gox, Sim. né? Não recomendo deixar grande parte do dinheiro em corretoras. Mas hoje em dia tem uma gama de opções tão grande que tem corretoras melhores do que as outras, né? Então é importante você conhecer quem que está por trás da corretora, né? Ver o histórico dela, né? Principalmente, né? Tem corretoras que sofrem algum hack e falha, e tem outras que não, tem outras que honram compromisso. A CoinCheck, eu lembro que eles tiveram um roubo gigantesco, né? E eles honraram do próprio bolso deles. Acho que era coisa de 400 milhões de dólares na época. 400 milhões de dólares que vazou de uma das carteiras dela, na forma da criptomoeda NEM, né? Se eu não me engano. E eu lembro que ela pagou do bolso dela. Poxa, ressarciu os seus clientes. Só que não são todos que fazem isso, né? Então, corretora é um meio rápido, prático para você comprar e vender e negociar. Mas não use a corretora como se fosse um cofre. Porque se a corretora falir, você não tem a garantia de que ela vai ressarcir você. Um lema bem básico no mundo da cripto é: se você não tem as chaves privadas, o dinheiro não é seu. Você está emprestando seu dinheiro para outras pessoas fazer custódia, na esperança de um dia você ter de volta. Normalmente você tem de volta quando você perde o saque, mas tem vezes que não. Então, para que correr esse risco? Não. Mas vamos supor, se você perdeu a chave, aí você pode, tipo, perdeu. Aí você consegue fazer outra chave para você e começar de novo, né? Mas se você perdeu a chave de um endereço que tem Bitcoin, putz, daí já era. Aqueles Bitcoins que estavam associados àquela chave vai dar um trabalho monumental e muitas vezes é impossível de conseguir reaver. Você pode criar infinitas chaves, né? Mas uma vez que você tem saldo nela, você tem que proteger. A tecnologia exige que o usuário seja responsável pelo seu próprio dinheiro. E isso é manter a chave segura, a sequência, a senha de uma forma segura em sua posse. É que nem você ter uma barra de 1 quilo na sua casa, 1 quilo de ouro na sua casa. Você não vai pegar essa barra de 1 quilo de ouro e deixar em cima da mesa da cozinha. Não, você vai investir um pouco de tempo e conhecimento para colocar um cofre, um lugar seguro, seja na sua casa ou seja em algum outro lugar que só você saiba. E Bitcoin tem essa vantagem de não precisar nem de um cofre. Na verdade, são palavras cifradas que normalmente 12 ou 24 palavras que você memoriza ela ou guarda em algum lugar e pronto, acabou. Muito mais portátil do que carregar um cofre para cima e para baixo. Você pode colocar essa sequência de palavras ou a sua chave secreta onde você quiser. Escrito no livro, ou escrito em um papel, ou tem gente que escreve em placas de metal e coloca isso dentro de um cofre. Daí vai, né? Ou tem gente que até usa técnicas de memorização e grava assim mentalmente. Ou seja, para ter acesso ao Bitcoin, tipo, só no meio da tortura. O problema é que a pessoa esquece, toma uma pancada na cabeça, daí já era. É Alzheimer, né? É dar Alzheimer no cara. Legal. Do que tem hoje, né? Qual que você acha dos altcoins hoje? Qual que pode surpreender hoje? Eu acho que tem tantas altcoins aí no mercado
E é muito difícil de saber qual que vai ser o padrão daqui a 10, 20 anos. Eu gosto muito da Ethereum, que ela tem várias aplicações inovadoras dentro dela. Eu gosto muito da Nano também, que ela é uma criptomoeda focada em ter transações instantâneas, sem custo de taxas, e uma criptomoeda extremamente escalável. E, por enquanto, eu gosto muito do Bitcoin, Nano e Ethereum. Tem várias outras aí no mercado. Só que é tão difícil acompanhar tudo isso, que é um mercado bem maluco aí, né? Tem volatilidade gigante. Recentemente teve moedas aí que valorizou 30.000%, questão de semanas. Aí, um mercado bem... É que o mercado é muito pequeno ainda, né? 30.000%? Até chegar no valor certo, acontece. Acontece. Pô, vale a pena você ter $100 num negócio desse. Assim como valeria a pena ter comprado Bitcoin em qualquer época da história dele. Eu lembro que eu falava que se você comprasse Bitcoin em qualquer época, você teria 99 chances de porcento de já estar no lucro. Pior, né, cara? Nossa, é muita coisa. Eu tenho uma pergunta aqui. O que você acha do Ripple, do XRP? Olha, o Ripple, eu acho que é uma moeda que... O grande problema da Ripple é que ela é meio controversa, né? Ela nasceu já com 100 bilhões de unidades. A oferta total de Ripple é 100 bilhões de unidades. Só que mais de 57 bilhões está em posse da Ripple Labs. Ou seja, não existe essa descentralização da oferta monetária que nem no Bitcoin. Então, ou seja, se de alguma forma o governo americano fecha a Ripple, o que vai acontecer com a rede, né? Ela foi feita para ser uma moeda para transações interbancárias, ela não foi focada para ser para o usuário final. Acho que no final das contas ela não resolve muito problemas, não. Vai chegar uma hora que os próprios bancos vão parar para perceber, nossa, mas para que a gente está usando isso? Sendo que tem outras soluções melhores. Lógico, essa é a minha humilde opinião, na minha humilde ignorância. Mas tem gente que discorda de mim. Eu acho que entra muito naquilo de, tipo, para que serve e o potencial de valorização, né? Se a gente está pensando do ponto de vista de investimento, eu acho que é um viés que você tem que analisar, sendo bem pragmático. Agora, você está pensando do ponto de vista de funcionalidade, para que ela serve, também, né? Tipo... para quem vai investir tem que saber bem os motivos de por que está investindo naquilo. Uhum. Mesma coisa, você vai comprar um carro, você tem que saber para que você está comprando um carro. Se você quer comprar um carro só porque acha ele bonito, beleza, tudo bem. Mas pelo menos tem um porquê. Mas você vai lá comprar aquilo que você nem sabe o que é e só na esperança de valorização, daí é melhor ir no cassino se divertir por lá. Ou num patinho, sei lá. Tem mais chances, né? É questão de você saber o que você está comprando, né? Uhum. E lógico, isso é um valor subjetivo que difere de investidor para investidor. Tem gente que acha que tem muita esperança. Eu acho que o mundo vai acabar concentrando muito valor no Bitcoin porque ele resolve a maior parte dos problemas que realmente afetam as pessoas. E tem mais uma pergunta referente à escola austríaca. Qual que é a diferença da escola austríaca e a economia tradicional? Então, a escola austríaca, ela parte que a menor minoria é o indivíduo. O indivíduo, ele é um ser pensante, é um ser que age na economia. E através desse ser indivíduo que pensa, que age, ele sempre tende a sair de uma situação de menor conforto para ir numa situação de melhor conforto. É o axioma básico da ideia. E as outras escolas de economia que são ensinadas na faculdade já meio que consideram o indivíduo apenas como um número, não como um ser pensante. Então, a base que constrói a economia keynesiana, mainstream, já está furada aí já. O princípio já está errado. Se você quer entender realmente a economia, você tem que partir do menor para o maior. Do menor ser, que é o indivíduo que age,
para a visão da economia na sociedade. E essa visão correta da economia que fez ter base para entender tudo que está acontecendo. Tanto que quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele criou em 2009, na época que os bancos estavam recebendo aqueles auxílios governamentais entre aspas, né? Que na verdade é dinheiro de contribuinte indo para banqueiros, no final das contas. E ele estava muito puto por isso. Então, a invenção dele já era uma forma de protesto contra toda essa maracutaia no sistema econômico. Tem alguma coisa que você acha que é relevante falar, do que a gente não tocou no assunto? Que no final das contas, o Bitcoin ele é importante, as criptomoedas são importantes porque ela dá soberania ao indivíduo. Ela permite que o poder se retorne para cada indivíduo no planeta. Permite que a pessoa possa ter seu patrimônio sem ser roubado, censurado por qualquer governo ou qualquer outra entidade que seja. E é um grito de soberania individual. E eu acho que esse grito de soberania individual que é proporcionado pelas criptos, isso está chegando no mundo inteiro numa velocidade cada vez mais rápida. O ritmo que ele tem crescido já demonstra isso. A quantidade de pessoas que estão entrando nesse mercado já é uma prova de quanto que esse grito de soberania individual está chegando nas pessoas. Eu acho que, e se você quer se proteger o mínimo do seu patrimônio, que seja, tem que considerar investir em Bitcoin. Pelo menos uma parcela pequena. Daí o tamanho da exposição vai depender do nível de convicção de cada um. Cara, e isso na verdade o Bitcoin, então, ele é o Bitman, né? O super-herói. Tipo assim, ele toma o poder do mal e entrega para o povo de novo. Exato, exatamente isso. Porque a hora que todo mundo passar a usar Bitcoin, naturalmente os governos já não têm mais poder de tacar imposto na população. Porque simplesmente não vai ter meio para que o governo confisque dinheiro dos seus indivíduos, não vai ter meio para que o governo inflacione criptomoeda, porque não tem como. Ou seja, isso acaba sendo um baita freio moral contra atrocidades, contra toda essa roubalheira que os governos fazem. Se os governos quiserem sobreviver, eles vão ter que, no mínimo, ofertar um serviço do qual a população queira pagar por aquilo, de forma voluntária. Só que daí já ele não teria mais governo, daí seria equivalente a qualquer outra empresa privada. A internet, ela deu voz às pessoas e o Bitcoin, ela dá o poder. Caramba. Exatamente. Você não precisa ser mais refém de governos altamente inflacionários ou autoritários. Imagina, agora, Emanuel, você tem filhos, né? Tem crianças. Você deixaria todo o seu patrimônio de vida assim, à mercê de políticos que estão só pensando no bolso deles? Ou você iria pensar no melhor interesse possível para a sobrevivência, para a formação dos seus filhos? É isso que as pessoas estão percebendo, né? Que deixar dinheiro estatal em banco ou embaixo do colchão, que seja, é um baita mau negócio de sobrevivência para você e sua família. Gente, obrigado. Hoje foi divertido conversar. Valeu a aula, Edu. Valeu, aula, show de bola. Qualquer dúvida que tiver, estou bem acessível. Tá bom, valeu, cara. Valeu. Um abraço. Falou, um abraço. Até mais, tchau, tchau.